Olá, eu sou a doutora Michele Sandro, sou médica veterinária responsável pela Clínica Veterinária Pet Pillow. E continuando aqui na série de vídeos sobre os felinos, os gatinhos, a gente vai falar agora um pouquinho de uma coisa que é muito comum, que são os problemas renais, né? Acho que todo mundo que já teve gato, que conhece alguém que tem gato, sabe que os gatos têm muitos problemas renais. Na verdade, gente, vamos começar um pouquinho assim. Os gatos, na origem, eles comem ratos. E rato é 80% água. Então, na alimentação deles, eles ingerem muita água. A gente mudou um pouco isso ao domesticar o gato e ao introduzir as rações, né? Então, é muito importante que o seu gato seja estimulado a beber bastante água, assim você vai evitar que ele tenha alguns problemas renais. É muito comum os cálculos renais, né? Esses cálculos, eles podem ser renais, podem ser vesicais, eles ficam na bexiga, ou uretrais, na uretra ou nos ureteres, né? O que é o cálculo, na verdade? São os cristais que existem na urina, que eles se precipitam e grudam, né? E isso pode provocar obstruções. Então você pode ter uma obstrução na uretra, você pode ter uma obstrução no ureter, e isso acaba sendo bem grave, né? Na verdade, para esses cálculos, esses cristais precipitarem, você tem que ter uma alteração, muitas vezes, no pH da urina, tá? E esse pH ele pode se alterar em casos de infecções urinárias, em casos, às vezes, de inflamações da bexiga e também devido à alimentação que esse gato recebe. O que vocês vão perceber? Aquele gato que quer o tempo todo ir para a caixinha, né? E aí ele agacha e muitas vezes não sai xixi. Algumas vezes pode sair sangue. Muitas vezes é um gato que fica miando muito. Então, esses sinais, eles devem chamar a atenção, né? E você deve ir ao veterinário que vai tentar identificar se a bexiga desse gato está muito cheia. Podem ser feitos exames de imagem, como ultrassom, um raio-x, para tentar identificar. E vão ser usados alguns métodos para tentar desobstruir a uretra ou até o ureter, tá? Muitas vezes o animal que tem essa obstrução, se ela não for notada a tempo, ele pode entrar num quadro aí sim de uma insuficiência renal aguda. E isso é uma emergência, né? Se você precisa realmente, o seu animal muitas vezes precisa ficar internado, precisa ser desobstruído e precisa passar por vários tratamentos para tentar debelar essa insuficiência renal aguda, tá? Os gatos também são propensos às insuficiências renais crônicas, né? Que são um pouco diferentes, nem sempre elas são provocadas por esses cálculos, né? A não ser em casos, por exemplo, em que uma insuficiência renal aguda acabou levando a uma insuficiência renal crônica, né? Mas as insuficiências renais crônicas, elas podem ter várias causas, né? Elas são muito comuns no gato idoso, né? Nos gatos que são portadores de FIV, de FeLV, gatos que têm hipertiroidismo, enfim, são inúmeras as causas da insuficiência renal. No caso da insuficiência renal crônica, você muitas vezes vai notar que o seu gato está bebendo muita água, está fazendo muito xixi, está emagrecendo, não quer comer. Todos esses sintomas, eles podem ser de um problema renal ou de outro problema. Vale a pena, de novo, procurar um especialista, alguém que tem experiência com felinos. Alguns exames precisam ser realizados, tá? Dosar enzimas renais, ultrassom, para daí definir um diagnóstico, o próprio exame de urina e iniciar o tratamento adequado. O que eu gostaria de falar aqui para vocês, assim, gente, se vocês não entenderam nada do que eu falei, é assim. O mais importante, se o seu gato não consegue fazer xixi,
ou tem sintomas parecidos com o de cistite, que ele vai toda hora para a caixinha, ou ele faz xixi fora da caixinha, procura um veterinário. A segunda dica que eu vou dar para vocês é que assim, os gatos, eles demoram para manifestar sintomas. Muitas vezes, quando o gato começa a não querer comer, a emagrecer, ele já está num grau muito avançado, por exemplo, de uma insuficiência renal. Então, o ideal é leve o seu gato anualmente no veterinário, faça exames de rotina, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma, porque muitas vezes a gente diagnostica antes do gato manifestar os sintomas. E aí as chances de você conseguir tratar e ficar com o seu gatinho por mais tempo aumentam muito. Então fica a dica aqui, fiquem de olho na caixa de areia, é muito importante, de olho se o seu gato está comendo e ofereçam muita água. É muito legal deixar, se você tem vários gatos, vários potinhos de água e aquelas fontes, gato gosta muito de água corrente. E sempre oferecer dieta úmida, além da seca, né? É importante porque na dieta úmida tem bastante água, então ofereçam uma alimentação úmida e não só a seca. Ofereçam rações de boa qualidade, essas rações elas controlam bem o pH da urina dos gatos e ajudam muitas vezes também no tratamento quando você já estiver diante de uma insuficiência renal, tá bom? Gente, não esqueçam de ativar meu sininho e façam perguntas, adoro responder.